Aceitar gravando. Então vamos começar. Meninas, é o seguinte, eu vou começar com vocês hoje a parte de ótica, tá? Então, como é que está estruturada a Física 2? Só para vocês entenderem, tá? A Física 2 está estruturada da seguinte forma. Eu comecei com toda a parte de termologia, escalas termométricas, dilatação, calorimetria, termodinâmica. Agora a gente vai entrar na parte de ótica. E o que compreende a parte de ótica? Compreende a parte de conceitos iniciais de ótica e espelho plano, que vai ser a aula de hoje, espelhos esféricos, que é a parte de espelho côncavo e convexo, refração e lentes, tá? Então, isso é tudo de ótica que a gente vai ver. Depois eu vou dar a parte de ondas para vocês, tá? E depois eu vou entrar numa outra física, que é a parte da eletricidade, né? É o eletromagnetismo. A gente vai ficar um tempão aí, provavelmente o segundo semestre todo, nessa parte de eletromagnetismo. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui o que eu preparei hoje. Vamos lá. Vamos botar aqui. Pronto. Então, eu preparei isso aqui para vocês, tá? Esse material está exatamente assim na plataforma, tá? Eu já coloquei lá. Se vocês olharem aqui, tem bastante slides, são 27 slides, mas é porque a partir, tá? A partir do 16º, eu coloquei exercício, tá? Exercícios que não estão na apostila. Esses exercícios que eu coloquei 12 exercícios, tá? Eles não estão na apostila. Então, a gente deve fazer. Se der tempo, a gente faz todos hoje, tá? Mas se não der tempo, a gente faz alguns e o restante fica para casa. E aí eu solto o gabarito lá na plataforma. Mas se der tempo da gente fazer todos, eu não vou colocar o gabarito na plataforma. E aí eu vou passar uns de casa, que vão ser os exercícios da apostila, tá? Então, além dos exercícios da apostila, eu tenho esses 12 aqui que eu separei para vocês. Então, vamos começar aqui, ó. A gente vai ver dois grandes tópicos hoje, né? O primeiro é a introdução à ótica geométrica e o segundo é a parte de espelho plano. O que é a introdução à ótica geométrica? Só para vocês começarem a ter um primeiro contato com os fenômenos ópticos básicos, né? Então, vamos acompanhar aqui os slides. Primeiro aqui eu estou dando a definição de raio de luz. Aí eu coloquei, ó, raios de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido da propagação da luz, tá? Então, a primeira coisa que você já tem que perceber é que a propagação da luz, ela é retilínea. A luz se propaga em linha reta. Deixa eu só conectar aqui a minha mesa digitalizadora. Se eu quiser escrever alguma coisa, deixa eu só colocar aqui. Acabei esquecendo de fazer isso. Acabei esquecendo de fazer. Aí eu vou ter que fechar esse PowerPoint aqui e abrir de novo, porque quando eu conecto a mesa, ele me exibe uma função a mais. Teve um dia até que eu estava dando uma aula para vocês, eu falei, não estou conseguindo desenhar aqui. Porque quando eu plugo a mesa com o slide aberto, ele não me abre essa opção. Só quando eu fecho o arquivo e abro de novo. Mas vamos lá. Então, eu vou rabiscar aqui, mas o que está salvo lá na plataforma é limpinho, tá? Então, raios de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e sentido da propagação da luz. Eu ainda não falei, e eu vou deixar para falar isso na aula de ondas, tá? E lá eu vou mostrar para vocês que a luz é uma onda eletromagnética e que a propagação dela, tá, é em linha reta. A propagação da luz, ela é retilínea. Como eu não dei essa parte ainda, eu só coloquei aqui que a propagação da luz é retilínea. Aí eu coloquei aqui também, ó, os raios luminosos emitidos pelos corpos atingem o globo ocular e assim nós enxergamos. Pessoal, como é que funciona o processo de enxergar? Tá? Deixa eu só liberar alguém aqui rapidinho. Então eu quero que você percebam como é que funciona o processo de enxergar. Como é que eu enxergo esse celular aqui? Como é que eu enxergo o meu telefone? Não sai um raio luminoso do meu olho e vai até o telefone. Não é assim que acontece. O ambiente vai iluminar o meu telefone ele vai refletir alguns raios luminosos, né? E eu vou enxergar a reflexão desses raios luminosos, tá? É assim que eu enxergo o meu telefone, tá? Agora,
Quando você tem um corpo... Aqui, tá vendo? Aqui você tem um corpo emitindo luz, né? Quando você tem um corpo que está emitindo luz, aí sai um raio luminoso desse corpo e vem até o meu olho. Quando um corpo está sendo iluminado, o ambiente ilumina o corpo reflete esses raios luminosos e eu enxergo essa reflexão. É assim que eu consigo ver o corpo, tá? Tanto que se você estiver num ambiente completamente escuro, sem luz nenhuma, você não vai enxergar nada, né? Porque o ambiente não está iluminando os corpos para que eles reflitam a luz e vocês consigam ver alguma coisa. Vou tomar aqui no meu copo de princesa. Da minha esposa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Meios ópticos. Meios transparentes, translúcidos e opacos. Vamos ver o que é um meio transparente, translúcido e opaco. Aí eu coloquei uma imagem aqui. O que é um meio transparente? Não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho, tá? Mas quando eu coloco aqui uma tela que contém um plástico transparente, eu consigo ver exatamente o globo que está aqui atrás. Como é que os raios luminosos se propagam no meio transparente? Eles atravessam o meio transparente e continuam a sua trajetória da mesma forma que eles entraram. Tá? Ou seja, eu enxergo a mesma coisa que eu estaria enxergando a olho nu. O meio translúcido, tá? Você consegue ver o que está ali atrás, só que você vê com uma resolução muito ruim, porque quando o raio luminoso ele entra no meio translúcido, ele sai de maneira difusa, então você não vê exatamente a imagem real, né? E quando o meio é opaco, se eu colocar aqui um quadrado de concreto, ou se eu colocar uma cartolina, por exemplo, aqui na frente, o raio de luz ele bate e ele é absorvido por esse material opaco. Então eu não consigo enxergar nada que está aqui atrás, tá bom? Então essa que é a diferença entre meio transparente, translúcido e opaco. Vamos aqui aos tipos de reflexão. Isso aqui é importante, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos tipos de reflexão. Então tá aqui, ó. O que é uma reflexão difusa e o que é uma reflexão regular? Deixa eu só liberar alguém aqui. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, reflexão difusa. Quando a luz é refletida em direções diferentes, devido ao fato da superfície de reflexão ser rugosa, quando a luz é refletida em direções diferentes, devido ao fato da superfície de reflexão ser rugosa. Quando, por exemplo, observamos uma imagem refletida da água, em que a superfície da água não está completamente lisa, tá? Então, se você olhar para uma água, né, e a superfície da água ela não é lisinha, você vai ver o teu rosto um pouco desfocado, né? Isso é uma reflexão difusa. Por exemplo, se você jogar uma luz numa parede, você vai ver o reflexo dessa luz não exatamente igual à imagem, você vai ver alguma coisa desfocada, né? Ou seja, a parede, ela reflete a luz ali difusamente. Mas o exemplo da água é bom, né? Se você olhar, parar num lago e olhar o teu rosto, você vai ver a tua imagem um pouco desfocada, é porque ocorre exatamente esse tipo de reflexão, né? Uma reflexão difusa. E tem a reflexão chamada de regular, né? O que é reflexão regular? O raio luminoso que entra, ele é refletido e ele emerge exatamente da mesma forma que ele incidiu. Então está escrito aqui, ó. Quando a luz é refletida numa superfície lisa e polida, ela reflete-se numa só direção. Por exemplo, quando vemos nossa imagem no espelho. Então, o espelho, ele é uma superfície perfeitamente lisa e polida. Então, a gente vê a nossa imagem exatamente como ela é, tá bom? Se você tivesse um espelho todo rugoso, todo quebrado, tá, todo ondulado, você não ia ver a sua imagem exatamente como ela é. Você ia ter uma reflexão difusa. E por que é importante a gente entender esse conceito de reflexão difusa e de reflexão regular? Tá? É porque a cor de um corpo, pessoal, vamos vir para cá, ó. A cor de um corpo, tá? Ela é determinada por reflexão. Olha a definição da cor de um corpo. A cor de um corpo é determinada pelo tipo de luz que ela reflete difusamente, tá? Então, por exemplo, se você olha para uma coisa, tá? Se você olha para um objeto que é azul, esse objeto ele está refletindo a luz azul e ele está refletindo de maneira difusa, ou seja, ele espalha a luz azul para o ambiente. Porque se a reflexão não fosse difusa, você teria que olhar exatamente para onde o raio refletido azul estaria indo.
Então a gente não conseguiria enxergar. Como é que funciona essa questão Como é que funciona essa questão das cores? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Depois eu volto, vou falar um pouco mais sobre essa reflexão difusa. Quando você tem um corpo que ele é dito azul, ele é composto, tá, de um material, vamos falar em pigmento, para ficar mais simplificado. Então, o corpo azul, ele é composto de um pigmento que só é capaz de refletir a luz azul. As outras cores, ele vai absorver. Aí a pergunta é, Helena, que outras cores? O que é a luz branca, pessoal? Vamos falar um pouco sobre a luz branca. A luz branca, ela é a reunião de todas as cores. Quais cores? Essas aqui, ó, as cores do arco-íris. Então, a luz branca, que é a luz do sol, por exemplo, vou botar aqui, exemplo, luz do sol. Ela é a reunião do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se você pegar um disco e pintar esse disco dessas cores, dividir em partes iguais e pintar cada parte com essas cores e rodar a uma velocidade muito grande, você vai ver que a mistura de todas essas cores dá o que a gente chama de branco, tá? Então, branco não é uma cor. Branco é a mistura de todas essas cores que vocês estão vendo, tá? É a mistura do vermelho, do alaranjado, do amarelo, do verde, do azul, do anil e do violeta. A reunião de todas essas cores é a cor branca. E a ausência de todas essas cores, tá? É o chamado corpo negro, é a cor preta que a gente chama, né? Então, como é que funciona essa história da reflexão? Quando um corpo ele é composto de um pigmento azul, quando ele tem um pigmento azul, ele absorve todas as cores da luz branca e só reflete o azul. Isso que faz com que o corpo tenha a cor azul. É um corpo que só é capaz de refletir a luz azul, tá? Só que se ele não fizer uma reflexão difusa, para você enxergar essa luz azul, você vai ter que teu olho vai ter que estar aqui, ó, para você ser capaz de enxergar essa luz azul. Só que a reflexão, ela é difusa, né? Ela espalha o azul em todas as direções. Por isso que independente de onde você estiver, você vai enxergar esse corpo como azul, tá? Por isso que a cor de um corpo é determinada pela reflexão difusa, tá? No slide anterior a gente falou sobre reflexão difusa e a regular, tá? Então é como se o corpo azul, ele só refletisse o azul, mas ele espalha esse azul no ambiente, tá bom? Quando eu explicar a refração para vocês mais na frente, a gente vai entender, baseado nesse fenômeno, por que o céu é azul ao meio-dia, mais ou menos, e ele fica mais avermelhado ao entardecer, né? A gente vai entender um pouco isso. Então aqui, eu coloquei um corpo branco. O que faz um corpo... O que é um corpo branco? O corpo branco, ele tem um pigmento que é capaz de refletir todas as cores. Então, todas as cores incidem no corpo branco e ele reflete todas as cores. O que é um corpo negro? Ele absorve todas as cores. O corpo negro, ele tem um pigmento que ele não reflete cor nenhuma, ele absorve tudo. E aí eu quero que vocês façam um paralelo com a recomendação médica, né, de colocar roupa clara para sair correndo no sol. Por exemplo, hoje está um sol do cacete. Se eu sair para correr com uma roupa toda preta, a minha roupa preta, ela vai absorver toda essa luz, ela vai absorver todas essas cores, né? E isso aqui contém energia. Então, se eu absorvo energia, eu vou aumentar a temperatura do meu corpo. Então, quando você sai para correr com uma roupa toda preta, a tua camisa, ela absorve todas as cores. Por isso que esquenta mais. Quando você sai para correr com uma camisa branca, não. Ela vai refletir todas as cores. Por isso que vai esquentar menos, tá? É claro que a luz do sol, pessoal, ela não contém só essas cores, tá? Você contém radiação infravermelha, que carrega bastante energia. Você tem radiação ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. Tudo isso a gente vai ver na parte de ondas, tá? Mas a luz do sol não é composta só por luz branca, tá? Tem radiação infravermelho, que está abaixo do vermelho, e ultravioleta, que está acima do violeta, tá? Só que elas são invisíveis. A gente só é capaz de enxergar do vermelho ao violeta, tá bom? Abaixo do vermelho, que é o infravermelho, a gente não enxerga, e acima do violeta, que é o ultravioleta, a gente também não é capaz de enxergar. A nossa visão é bem pobre em relação ao
espectro eletromagnético que a gente é capaz de enxergar. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte de composição da luz? Alguém não entendeu direito como é que funciona isso? Então, pessoal, só para dar uma ilustrada nessa parte, eu vou vir aqui no exercício 27, ele fala o seguinte, ó. Uma bandeira do Brasil que se encontra em uma sala escura é iluminada com luz monocromática azul. Deixa eu pegar esse exercício 11, tá? Que já tem a bandeira desenhada, ó. A figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática. Sob a luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil com a parte número 1 branca, com a parte 2 azul. Então eu vou pintar. Aqui ele está descrevendo, né, para quem não conhece a bandeira do Brasil. Como eu já vi de tudo nessa vida, eu vou pintar aqui a bandeira do Brasil, porque tem gente que não sabe nem quais são as cores da bandeira do Brasil, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pintura aqui grosseira. Então aqui é azul. A parte 3 é amarela, então a gente vai pintar aqui de amarelo. Vamos pintar isso aqui de amarelo. Até no Enem agora caiu uma questão sobre essa coisa. É uma questão de física sobre essa parte de cores, tá? E a região 4, ela é uma região verde, né? Então, aqui nós temos a bandeira do Brasil. Essa região aqui ela é uma região verde. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, estou pintando assim, tipo criança de 5 anos, porque não é uma aula de arte, né? Vamos lá. E já falei para vocês que essa porra também nunca foi meu forte. Quando tinha na escola exercício de recortar e colar, era o inferno na terra. Vamos lá. Então aqui pintei a bandeira do Brasil. Aí vem a pergunta. Se a bandeira foi iluminada por luz monocromática amarela, então está incidindo aqui na parada uma luz monocromática amarela. O que é uma luz monocromática? É uma luz de uma cor, então é uma luz inteira amarela. A mesma pessoa verá provavelmente, prestem atenção nesse exercício, tá? Vamos lá. Pessoal, o lance é o seguinte, se eu iluminar, tá? Se eu iluminar a bandeira com luz amarela, a gente não vai ver exatamente esse desenho aqui, tá? A gente só está vendo esse desenho da bandeira do Brasil como ela é, porque a gente está iluminando com luz branca. Lembrem que a luz branca é a reunião de todas as cores. Então, se vocês estão vendo essa parte verde aqui, ela recebe a luz branca, absorve tudo e só reflete a verde. Agora, pensa nessa parte aqui. Não é para fazer nada disso, tá? Deixa eu tentar desenhar uma bandeira vazia. Tá? Vai ser um esboção bem escrotizado, tá, gente? Aqui, ó. Pronto. Vamos pegar uma bandeira vazia. Quando eu ilumino essa parte aqui, pessoal, tá? Que é verde com uma luz amarela, o verde, ele está esperando a luz verde para refletir. Todo o resto ele absorve. Então ele absorve a amarela. Só tá vindo amarela. Aí o cara que tem um pigmento verde fala, ué, só tá vindo amarela, eu vou absorver. Eu só consigo refletir o verde. Então, se ele não consegue refletir nada, ele se exibe como negro. Ele se exibe como preto. Tem gente que acha que é mistura, né? Ah, vai misturar o verde com o amarelo. Não é nada disso. O verde, ele tem que receber o verde para refletir o verde e se mostrar para o ambiente como verde, né? Se ele não recebe o verde, ele vai ser negro. Então, essa parte aqui vai ficar pretinha. E o amarelo, pessoal? O amarelo, ele está esperando o amarelo para refletir. Para a sorte dele, veio exatamente o amarelo. Então, o amarelo vai continuar amarelo. E a parte azul? Gente, a parte azul, ela está esperando o azul para ser refletido. Não veio o azul. Então, ela vai absorver o amarelo. Então, isso aqui vai ficar preto também. E essa parte branca aqui? Essa parte que é branca, ela consegue refletir todas as cores, tá?
Então, quando vem tudo, ela reflete tudo. Por isso que ela é branca. Agora, quando vem só o amarelo, ela reflete só o amarelo. Então, essa parte branca, ela vai ficar amarela. Então, a bandeira do Brasil vai ficar assim, tá? Vai ficar preta, amarela, tá? Então, ó, a parte 1 vai ficar amarela e a parte 2 vai ficar preta, tá? Amarela e preta, letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 11? Alguém não entendeu? Ô, Leandro, Fala aí. a branca, então, ela se reflete através da cor que está refletindo ela. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você é a cor branca, tá? Você só vai se mostrar como branco para o ambiente se você receber todas as cores. Quando você é atingido por todas as cores, você reflete todas as cores. Então você se mostra para o ambiente como branco, tá ok? Sim. Agora vamos supor que você, que é o cara que tem o pigmento, né? Ou seja, você tem um pigmento que é capaz de refletir todas as cores, tá? Vamos supor que você recebe só o amarelo. Você consegue refletir tudo, tá? Tu é o cara capaz de refletir tudo. Se você recebe o amarelo, você vai refletir o quê? Só amarelo. Amarelo. Então você vai se mostrar como para a natureza? Amarelo. Amarelo. Entendeu? Tá. Se você recebesse só o verde, você ia refletir o verde. Se você recebesse um verde e um amarelo, você ia refletir a união dessas duas cores. Aí você tem a cor, né? Que seria o do verde com o amarelo, entendeu? Entendi. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Depois vai ter um exercício para vocês fazerem que é parecido, que é o 12, tá? Eu só não vou fazer para vocês terem aí o que treinar. Vamos para o nosso próximo slide, tá? Próximo slide eu vou falar sobre o princípio da propagação retilínea da luz. O que é o princípio da propagação retilínea da luz? Aí eu coloco, ó, nos meios transparentes e homogêneos, tá? A luz se propaga em linha reta, tá? Então, a partir de agora, a gente só vai se considerar a propagação retilínea da luz. Então, a luz vai se propagar em linha reta. Quando eu tenho um corpo em forma de ponto, a gente chama de fonte pontual ou pontual, com O, e ela ilumina um corpo opaco, ela gera atrás desse corpo uma sombra. Isso vocês já sabem da vida, não é? Se você pegar uma fonte pequenininha de luz e iluminar a tua mão vai fazer uma sombra na mesa. Agora, quando você pega uma fonte que é extensa e você ilumina um corpo, você vai gerar uma região de sombra e você vai gerar uma sombra mais fraca, que é chamada de penumbra, tá? Como é que você vai determinar essas regiões? Aqui em cima é tranquilo, tá? Você faz um raio emergir até a extremidade do corpo superior e até a extremidade inferior, tá? A sombra, aí você vai até a parede, né, que a gente chama de anteparo, a sombra vai ser projetada aqui. Quando você tem uma fonte extensa, tá? Da parte superior da fonte extensa, você vai emitir 2 raios luminosos. E da parte inferior também você vai emitir 2. Aí você vai gerar esses encontros aqui, ó. Tá? Ou seja, o raio, tá, que parte da parte de cima da fonte extensa, ele vai chegar a essa região, e o raio que parte da parte de baixo vai chegar a essa região aqui. Ou seja, você vai gerar 4 pontos quando você fizer isso, tá? A área entre esses 2 pontinhos do meio é a parte de sombra. E os outros intervalos são as regiões de penumbra, tá? Então, quando você joga esses 4 raios luminosos aqui, tá? E você faz com que esses raios luminosos tangenciem um corpo, eles vão encontrar 4 regiões. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Que assim fica um pouco complicado, ó. Vou mostrar como é que a gente produz isso na prática. Aqui eu tenho o meu corpo extenso, tá? E aqui eu tenho a minha parede. Eu tenho meu corpo. Agora eu vou colocar uma fonte de luz que é extensa, tá?
Vamos imaginar que isso aqui é uma fonte de luz. Vou colocá-la aqui, laranjinha. E aí, como é que a gente vai determinar a região de sombra e a região de penumbra? Deixa eu aumentar um pouquinho esse corpo. Como é que a gente vai determinar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Da parte superior do corpo, tá? Eu vou jogar um raio que passa por cima do corpo e outro que passa por baixo. Da parte inferior, ó, então quero que vocês percebam que eu joguei um raiozinho para cá e outro para lá. Da parte inferior, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Um que passa aqui para cima. Deixa eu, peraí. E outro que passa aqui por baixo. Pronto. Então, um que passa por cima. Não sei porque ele foi com cor diferente, acho que eu apertei sem querer. E outro que passa por baixo. Essa região aqui, ela vai ser a região de sombra. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar 4 pontos. Essa região do meio é a região de sombra, e essa região aqui é a região de penumbra, que é uma sombrinha um pouco mais fraca. Tá bom? Se vocês olharem para o chão, se estiverem embaixo de um poste, tá? Vocês vão ver que tem a sombra de vocês e tem uma sombrinha um pouco mais fraca. Essa sombra um pouco mais fraca é a penumbra. A aplicação disso são os eclipses, tá? Aí eu vou mostrar para vocês agora o que é o eclipse da Lua, que é o lunar, e o que é o eclipse do Sol, que é o solar. O Sol, pessoal, ele é uma fonte extensa, né? E bota extensa nisso. Por isso que ele produz a região de sombra, tá? E por isso que ele produz a região de penumbra, tá? Aqui eu peguei de um site essa foto, por acaso tá umbra aqui, eu vou botar sombra, tá? Aqui é a região de sombra e aqui é a região de penumbra. Que tá umbra, que deve ser espanhol essa porra. Não sei porque tá earth aqui também. Misturaram espanhol com inglês com a porra toda. Pessoal, como é que funciona o eclipse da Lua, tá? É importante que vocês saibam que a Lua está muito mais próxima da Terra do que a Terra do Sol. Bom, isso é um conceito que vocês já deveriam saber da vida, né? O eclipse, eclipsar significa ocultar, né? Então, quando você eclipsa a Lua, você oculta a Lua. A questão é, como é que a gente enxerga a Lua de noite, tá? A gente enxerga a Lua a partir do entardecer, tá bom? Ela fica mais visível para a gente de noite. A Lua emite luz? Não. A Lua, ela reflete a luz que ela recebe do Sol, tá? Só as estrelas são capazes de emitir luz, tá? A Terra não é uma estrela, tá? E a Lua também não é uma estrela. Então, nenhum planeta e nenhuma Lua, tá? São capazes de emitir luz. Então, como é que a gente enxerga a Lua? O Sol ilumina a Lua e a gente vê o reflexo da Lua, certo? A gente vê a porção da Lua que está sendo iluminada pelo Sol. Tanto até que tem as fases da Lua, né? Dependendo da posição da Lua, a gente enxerga ela toda, um pedaço dela ou só um pedacinho pequenininho. Quando a Lua, tá? Quando a Terra bloqueia completamente os raios solares, ou seja, quando a Lua ela está no cone de sombra, tá? Formado pela Terra, a gente tem um eclipse da Lua, tá? Ou seja, a Lua ela some. Então, quem está na Terra, você só vê a Lua de noite, né? Então, essa galera que está aqui, que é a parte noturna da Terra, essa galera que está aqui, ela não enxerga a Lua, tá? Isso é chamado de eclipse da Lua. E o que é o eclipse do Sol? O eclipse do Sol, tá? É quando a Lua fica no caminho do raio solar. Então, o que acontece? A galera que está aqui de dia, ela está vendo o Sol. Só que se a Lua entrar no caminho do Sol, tá? Ela vai bloquear os raios solares. Ela pode bloquear completamente os raios solares. Então, quem está aqui nesse ponto vai ver o eclipse total do Sol. E quem estiver na região de penumbra vai ver um pedaço do Sol, vai ver o eclipse parcial do Sol. Aqui é a mesma coisa, tá? Você pode ter o eclipse total da Lua ou parcial da Lua. Tá bom? Então, essa que é a ideia do eclipse, tá? Então, o eclipse lunar é quando a Terra entra no lugar, bloqueia a passagem dos raios solares. O eclipse do Sol
é quando a Lua bloqueia a passagem dos raios solares, tá bom? Essa que é a ideia do eclipse. Bom, esses fenômenos, eles não acontecem com frequência, tá? Porque Sol, Lua e Terra, eles não estão alinhados no mesmo plano, tá? Eles estão em ângulos diferentes. Então, para ter esse alinhamento certinho, você precisa de tempo, né? Não é toda hora que eles se alinham. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre eclipse? Agora vamos aqui para a câmara escura. Pessoal, a câmara escura é uma aplicação matemática dessa parte da propagação retilínea dos raios luminosos, tá? Imagina o seguinte, as câmeras fotográficas, elas começaram a ser desenvolvidas com essa ideia da câmara escura. Então, o que vocês estão vendo aqui é o protótipo, tá? É o nascimento da câmera fotográfica, tá? Só que a câmera fotográfica, ela faz isso de maneira digital hoje, né? A câmera do nosso celular, por exemplo. Mas ela usa exatamente esse princípio aí. A gente enxerga assim também, tá? Então imagina o seguinte, você tem aqui um objeto, que é uma vela. Claro, o ambiente está iluminando essa vela. Essa vela, ela está emitindo raios luminosos. Espera aí, deixa eu desenhar. Deixa eu voltar aqui. Então essa vela, ela está emitindo raios luminosos. Vários raios luminosos, tá? Saem de toda a extensão da vela, só que a gente representa só, né? Aqui ele botou até um extra aqui, mas a gente só representa o da extremidade superior e o da extremidade inferior, mas são raios que saem de toda a extensão da vela. Esses raios, tá? Eles vão para o ambiente todo. Uma parte deles entra nesse orifício, bem pequenininho, tá? Quando entra nesse orifício, esse raio que está na extremidade superior, ele vem para cá. Esse raio que está na extremidade inferior, ele vem para lá. E a gente tem projetado aqui a imagem da vela de cabeça para baixo, tá bom? Então, é isso que acontece. Tá? Tem experimentos na prática que conseguem fazer isso, inclusive. Tá? Então, aqui fica a imagem da vela. Mas se vocês usarem um pouquinho de matemática, vocês vão começar a reparar que aqui, ó, eu tenho um triângulo grandão. Horrível isso, peraí. Vou fazer aqui uma outra coisa. Vocês vão reparar que aqui, ó, eu tenho um triângulo grandão, e aqui eu tenho um triângulo pequenininho. E esses triângulos, eles têm todos os ângulos internos iguais, ou seja, eles são semelhantes. Então eu posso dizer que a base do grande está para a base do pequeno, assim como a altura do grande está para a altura do pequeno. A distância do objeto até o orifício eu estou chamando de P. E a distância da imagem até o orifício eu estou chamando de pelinho, tá? Estou usando os mesmos nomes que vocês vão usar na parte de espelho esférico, para vocês já irem se acostumando. O nosso olho, ele capta as imagens do mesmo jeito, tá? Aqui, o orifício da nossa câmara escura é o chamado cristalino. E onde a imagem é formada é na retina, tá bom? Então, se isso aqui fosse um olho humano, aqui seria o cristalino e aqui seria a retina. E a gente enxerga o mundo de cabeça para baixo, tá? É porque a gente converte automaticamente as imagens para orientação de cabeça para cima, mas a gente enxerga tudo de cabeça para baixo. A gente enxerga exatamente dessa forma. E aí, só que existe aí aí a biologia que vai explicar, eu já não sei por que acontece isso, mas a gente inverte essa imagem para poder enxergar de cabeça para cima, tá? Mas ela é captada inicialmente de cabeça para baixo. Então a gente pode falar que a gente enxerga o mundo de cabeça para baixo, no primeiro momento, né? Isso aqui, ó, princípio da independência dos raios luminosos. Isso aqui é só para vocês saberem, tá? Que quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue sua trajetória como se os outros não existissem. Aqui eu coloquei a imagem, tá? De sei lá, de um show, de um teatro, né? Que tem um monte de luz. Esses raios de luz se cruzam, mas depois que eles se cruzam, cada um segue sua trajetória independente. Se você tem um raio azul cruzando com o amarelo, no momento do cruzamento você vai perceber o azul com o amarelo, mas depois o azul continua azul e o amarelo continua amarelo. Eles não se contaminam, tá bom? Não é que nem dois fluidos, né? Não é que nem uma água limpa e uma água suja. Quando a água limpa se encontra com a água suja, já era, tá? Elas se misturam, aí abraço. A luz não.
tá? Por isso que é o princípio da independência dos raios luminosos. Depois, a gente vai entrar na parte de espelhos planos, tá? Que é o nosso segundo grande tópico do dia, que é a parte de espelhos planos. Deixa eu só pegar uma água para mim, e aí a gente vai continuar. Vou botar uma garrafa térmica com água aqui para não ficar saindo toda hora. Então vamos lá, galera, espelhos planos. Vamos considerar a propagação da luz no meio opaco e numa superfície perfeitamente polida, tá? Então o que é um espelho? Você pega um material opaco, ele não pode permitir a passagem da luz, senão não é espelho, é lente, né? E uma superfície perfeitamente polida. Por que tem que ser perfeitamente polida? Para a gente não ter uma reflexão difusa, né? A gente vai ter uma reflexão regular. Então tem que estar polida, bonitinho. Lembram disso? Ó? Aqui, ó. Terceiro slide. Reflexão difusa e reflexão regular. Então o espelho vai ser isso aqui, ó. Por isso que eu coloquei, ó, quando vemos a nossa imagem no espelho. Primeira lei da reflexão. Seja n a reta definida como normal, vocês perceberam que a normal aparece aqui também? Então, a gente está definindo normal, a gente está definindo como... Ué, não vai deixar eu escrever, não? A gente está definindo como normal uma reta que é perpendicular ao plano de apoio. Mesmo conceito de normal lá da mecânica, né? Então, aqui, ó, seja n a reta definida como normal, ou seja, uma reta que forma 90 graus com o espelho, e o ângulo de incidência está aqui, e R o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, se eu jogo um laserzinho aqui no espelho, ele reflete com o mesmo ângulo em relação à normal. Em relação à normal. Esses ângulos são medidos sempre em relação com essa reta aqui normal. É por isso que está colocado que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Imagem de um ponto no espelho plano. Como é que a gente vai determinar a imagem, tá, de um ponto no espelho plano? Muito simples, pessoal. O lance é o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Para a gente determinar a imagem, para que ele sempre bloqueie aqui minha caneta, cara. Gente, que merda é essa? Pronto. Calma. Aí eu já... Pronto. Para a gente determinar a imagem, é só fazer o seguinte. Deixa eu explicar o método prático para a gente determinar a imagem, tá? Se o ponto A ele está a uma distância D do espelho, a imagem ela vai estar à mesma distância D do espelho. Pronto, é só fazer isso, tá? Então, para a gente determinar a imagem de um ponto no espelho é muito simples. E vocês já sabem isso da prática, né? Você está aqui no chão, aí tem um espelho. Se você está aqui na frente do espelho, e você está a 2 metros do espelho, a tua imagem também está a 2 metros do espelho. Tá bom? Então, a imagem em relação ao espelho é só você conservar a distância, tá bom? E ela está na mesma vertical. Então, se você tiver um espelho aqui, ó, e você tiver um ponto A nessa posição, como é que você vai determinar a imagem do ponto A? Você vai traçar aqui uma vertical, vai medir essa distância D e vai replicar aqui para baixo. Aí você vai encontrar a imagem dele, tá? Essa imagem, ela vai ser chamada de imagem virtual, tá bom? Então, toda a imagem que ela aparece depois do espelho, ela é chamada de imagem virtual. Aí vocês podem perguntar assim, pô, Leandro, mas vai aparecer imagem antes do espelho? Vai, mas aí são nos espelhos esféricos, tá? Aí eu vou dar um outro nome para essa imagem. Por enquanto, toda a imagem para vocês é virtual. Imagem de um objeto extenso, tá? Pessoal, é claro que esse bonequinho aqui, ele é um objeto extenso, tá bom? Ele não é um ponto. Deixa eu até apagar isso aqui,
que a gente está falando nesse slide de imagem de um pontinho, né? Qual é a diferença para a imagem de um ponto para a imagem de um objeto extenso? A diferença é a seguinte: todas as propriedades vão ser conservadas. Ó. Aí eu coloquei aqui, a imagem possui o mesmo tamanho, mesma orientação e mesma distância ao espelho. Só que ela é enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? Ela é o contrário, o que a gente chama de imagem especular, né? Vocês já viram o fenômeno do enantiomorfismo em química, não é? Em química orgânica, compostos que são na parte de isomeria, né, que são enantiomorfos. Então esse nome vem daqui. Reparem que o B, ele tem o mesmo tamanho, a imagem do B tem o mesmo tamanho, tem a mesma orientação, ou seja, ela é de cabeça para cima, né, que a gente vai chamar de direita aqui, e tem a mesma distância, essa distância aqui é igual. Só que ela é enantiomorfa, tá? E por que ela é enantiomorfa? Aqui eu destaquei alguns pontos na letra B. Reparem esse ponto D aqui de dado. Esse ponto D de dado, ele está a uma determinada distância do espelho. Então, a imagem dessa porção aqui, ela precisa estar à mesma distância do espelho. Esse ponto A, ele está a uma determinada distância do espelho. Então, a imagem do A precisa estar à mesma distância. Por isso que a figura, por isso que a imagem do B acaba sendo dessa forma. O nome desse tipo de imagem é imagem enantiomorfa. Esse fenômeno que vocês estão vendo aí é o enantiomorfismo. E aí eu coloquei uma foto da ambulância, que é a aplicação prática do enantiomorfismo. Por que ambulância sempre está escrito ao contrário, tá? No carro? Porque para quando você vê uma ambulância do espelho do seu carro, você lê exatamente a ambulância. Então eles colocam a imagem enantiomorfa, tá? Para quando isso for jogado num espelho, aparecer certinho a ambulância, tá? Então, quando você está dirigindo e você vê no teu carro que tem uma sirene, você vai ler exatamente ali a ambulância, tá? Porque se a ambulância tivesse escrito do jeito correto, você ia ver no teu espelho isso aqui. Mas não, ele já escreveu da forma enantiomorfa, tá? Ele já escreveu assim para você enxergar dessa forma, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse fenômeno do enantiomorfismo? Ô, Leandro, na verdade eu não entendi o espelho ser um meio opaco, porque, tipo assim, eu achava que no meio opaco o raio ia chegar, mas não ia ser refletido. E no caso o espelho é refletido, né? Não, o que acontece? Vamos lá. A reflexão do raio luminoso, tá? Não tem a ver com o fato do meio... deixa eu voltar aqui. Você está falando disso aqui, né? Aham. Tá. Mas se você, o que acontece? Se você pegar um meio opaco, tá bom? Aqui eu estou falando sobre o raio luminoso, ele atravessar, certo? Sim. Sara, o que acontece? Eu já entendi a sua dúvida. Porque os fenômenos, eles acontecem, não acontecem isoladamente. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Imagina que você está parada na frente de um lago. Você está olhando para um lago, certo? Sim. Se você está olhando para um lago, você está vendo a sua imagem no lago refletida? Tô. Aí pra mim seria um meio Tem translúcido. reflexão. Não tem reflexão, certo? Aham. Quem está embaixo da água está te vendo? Sim. Sim. Então tem refração. Concorda comigo? Aham. Então, ao mesmo tempo que ocorre reflexão, ocorre refração, tá? Nessa parte aqui, quando eu falei em meio transparente, com meio transparente, translúcido e opaco, eu só estou cuidando da passagem do raio luminoso e não da reflexão. Aqui também tem reflexão, tá? Então, ó, o meio transparente, ele também reflete raio luminoso. O meio translúcido, ele também reflete raio luminoso. O meio opaco, ele também reflete luminoso, tá? Só que a gente está analisando se esse raio luminoso ele é capaz de atravessar o meio ou não. A gente está analisando aqui a refração da coisa, né? Apesar de eu não ter falado em refração ainda, não ter usado esse nome, mas quando eu falo em transparente, translúcido e opaco, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que o meio transparente, ele deixa o raio luminoso atravessar completamente. O meio translúcido, ele deixa o raio luminoso atravessar, mas o que emerge não é exatamente o que entrou. O meio opaco não deixa atravessar nada, tá bom?
Então tem a ver com refração e não com reflexão. Exatamente. Ah, tá. Se você colocar um espelho aqui, se você pegar um metal e der um polimento maravilhoso nesse metal, já reparou que num metal bem polido você consegue se enxergar? Já. Se ele tiver bem polido, então é um espelho isso, né? Então se você tiver, tá? Se você tiver um espelho aqui, você vai conseguir enxergar atrás do espelho? Vai conseguir Não. esse planeta que está atrás do espelho? Não, né? Não. Uhum. Então o espelho é um meio opaco, tá? O que é um meio opaco? O meio opaco é que não permite a passagem de luz, tá? Não estamos falando sobre a reflexão. Sempre tem reflexão na parada, tá bom? Entendi. Então, se você tiver aqui no meio transparente, Sara, se aqui for um plástico transparente, e se você chegar bem pertinho do plástico, talvez você consiga ver o reflexo da tua imagem no plástico. Entendi. Eu tinha confundido isso, então. Não, mas a tua pergunta foi ótima, tá bom? Eu até deveria ter falado isso. A sua pergunta foi ótima. Obrigado aí por ter perguntado isso. Então vamos lá. Então vamos para o próximo slide, que eu vou falar sobre campo visual de um espelho plano. Pessoal, essa parte de campo visual, tá, é uma construção puramente geométrica, não tem conta nenhuma aqui. Então vamos imaginar que você, aluno, é esse observador. Aqui está o seu olho, tá? Sempre quando tiver observador, é onde está o seu olho. Aqui tem um espelho. O que você consegue ver através do espelho? Como determinar o teu campo visual? O procedimento é muito simples. Eu descrevi o procedimento aqui. Ó. Para determinar o campo visual de um observador, determine a posição de sua imagem. Pronto. A imagem do observador está aqui. Primeira coisa. E trace retas que liguem a imagem do observador, no caso, né, às extremidades do espelho. Então você vai traçar estas retas aqui. Ó. Ou seja, retas que saem da imagem até a extremidade do espelho. Pronto. Você acabou de determinar o teu campo visual. O teu campo visual que eu destaquei aqui de... Pô, é roxo, sei lá, de roxo. Tá? Então você acabou de determinar o campo visual, que é o que você consegue enxergar através do espelho, tá? Aqui está um desenho mais arrumadinho aqui do lado. Aqui está o teu olho, você traça a imagem do teu olho, tá bom? E você faz duas retas, tá? Que liguem a tua imagem, a imagem do teu olho, às extremidades do espelho. Então aqui está o teu campo visual. Deixa eu ver se tem algum exercício de campo visual. Eu acho que eu coloquei. Deixa eu ver se eu botei aqui. Eu acho que eu botei sim. Só para vocês verem como é que é na prática isso. Acho que está aqui, ó, de campo visual. Não, esse vai ter que fazer muita conta. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para cá. Eu vou criar um slide aqui, peraí. Pronto. Então eu vou colocar aqui um espelho. Vou ensinar vocês a fazer isso agora na prática, tá? Então tá aqui um espelho. Agora eu vou desenhar o nosso olho, tá? Então aqui é o nosso espelhão. E aqui tá o seu olho. Deixa eu colocar ele com uma outra cor. Vou colocar com uma cor. Preenchimento, não. Preenchimento da forma. Vou botar um verde clarinho aqui. Pronto. Aqui tá o nosso olho. Então aqui tá o olho. E aqui tá o espelho. Eu vou determinar agora o campo visual desse espelho. Tá? Então eu vou determinar o que eu consigo enxergar através do espelho. Deixa eu só reduzir um pouco o espelho, senão vai ficar um campo visual monstruoso. Deixa eu reduzir o espelho um pouco. Então o que a gente tem que fazer? Tá? Primeira coisa, vocês vão pegar uma régua. Vocês vão pegar uma régua e vão fazer o prolongamento do espelho. Só para ajudar aqui. Pegar uma régua e fazer o prolongamento do espelho. Depois... Puta que pariu. Depois a gente vai traçar uma perpendicular. A gente vai traçar aqui uma perpendicular. Colocar aqui uma outra cor. Vamos traçar aqui uma perpendicular.
E vamos tentar pegar a mesma distância, tá? Pegar a distância do olho até o prolongamento do espelho e marcar aqui embaixo. Vou marcar a mão livre mesmo, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Aqui está a imagem do olho que eu vou chamar de O'. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou traçar retas, ó. Eu vou traçar retas que liguem essa imagem à extremidade do espelho. É bem simples o que é para fazer, tá? Essa região aqui, toda, ela é o campo visual do espelho. Então, tudo isso aqui é o campo visual do espelho. O que significa isso, pessoal, que aqui é o campo visual do espelho? Se você tiver um objeto aqui A, você consegue enxergar através do espelho. Se você tiver um objeto B aqui, você não consegue enxergar através do espelho, tá bom? Alguém quer que eu repita como é que determina o campo visual? Alguém não entendeu o que eu fiz? Porque tem exercício disso na apostila, inclusive. Próximo slide, isso é interessante, hein, pessoal? Ó, imagem de um objeto entre dois espelhos planos. Aqui é a primeira fórmula que a gente já vai ter dessa parte, tá? Se dois espelhos planos formam um ângulo alfa entre si, o número de imagens formadas é dado pela fórmula 360 graus sobre alfa menos 1, tá? Esse alfa aí está em graus também. Melhor botar uma bolinha de grau aqui, tá? Então, se dois espelhos planos formam um ângulo de alfa graus entre si, o número de imagens formadas é dada pela fórmula 360 graus sobre alfa menos 1. Eu coloquei aqui dois exemplos. Um exemplo para quando o alfa é 72 e outro exemplo para quando o alfa é 90, tá? Essa matéria, por acaso, eu tenho mais possibilidade de explorar ela online do que presencial, né? Porque eu não ia ter como fazer um desenho dessa qualidade aqui no quadro, tá bom? A não ser que eu usasse o projetor de slides. Mas o lance é o seguinte. Quantas imagens vocês estão enxergando aqui, ó? 1, 2, 3 e 4. Vamos jogar 72 graus na fórmula? Vamos ver o que vai dar. N é igual a 360 graus sobre 72 menos 1. 360 sobre 72 dá 5. E 5 menos 1 dá 4. Por isso que vocês estão vendo exatamente 4 imagens, tá? Vocês estão vendo o objeto e as 4 imagens dos objetos. Agora, quando eu tenho dois espelhos que formam um ângulo de 90 graus, ó, esse ângulo aqui é de 72, tá? Quando a gente tem dois espelhos que formam ângulos de 90 graus, vai ser 360 sobre 90 menos 1. Vai dar 4 menos 1, que é 3. Por isso que vocês estão vendo exatamente 3 imagens. Ó. A imagem 1, a 2 e a 3. E aqui é o nosso objeto. Alguém não entendeu isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora, essa fórmula, ela tem até uma curiosidade matemática, né? À medida que você vai diminuindo o ângulo, o número de imagens vai aumentando, né? Reparem que quando o ângulo era 90, eu tenho 3. Com o ângulo de 72, eu tenho 4. Se você pegar o ângulo de 60 graus, você já vai ter 5. Se você já pegar um ângulo de 36 graus, você já vai ter 9. Então, é interessante que vocês reparem que quando eu vou diminuindo o ângulo, o número de imagens vai ficando gigante. Se eu pegar um ângulo de 1 grau, você vai ter um total de 359 imagens. Aí a questão é, e se eu pegar um ângulo de 0 graus? E se um espelho for paralelo ao outro? Isso que é o ângulo de 0 graus, né? Ó, 90, 72, 60, 0. Você vai colocar um espelho paralelo ao outro. E se esse alfa for 0? Aí você vai falar assim para mim, pô, Leandro, mas divisão por 0 na matemática não existe. Só que a matemática, ela te diz uma coisa, que quando você pega um número e divide por 0, o resultado tende ao infinito.
Já reparou que no elevador, quando tem espelho de um lado e do outro, tu vê infinitas imagens suas? Essa que é a ideia de dividir por zero, tá? Por isso que dividir por zero tende a infinito. Tá aí uma aplicação prática. Tá aí uma aplicação, perdão, já é prática, né? Tá aí uma aplicação, tá? Da divisão por zero. Nessa fórmula, se você jogar o ângulo valendo zero, o resultado exibido vai ser infinito. Você vai ver infinitas imagens no elevador, tá bom? Então isso acontece quando os espelhos estão paralelos, ou seja, acontece quando o ângulo vale zero. E a matemática fala sobre divisão por zero. Eu não falei com vocês isso ainda esse ano. Próximo. Pessoal, os dois últimos slides eu vou falar sobre translação e rotação de um espelho plano, tá? A translação eu vou explicar, a rotação, a demonstração é muito pesada, e aí eu só vou deixar no ar para vocês, tá? Só vou deixar a aplicação. O que é transladar um espelho plano? Pessoal, translação em física é deslocamento, é você deslocar um espelho plano. Tem muita gente que confunde translação com rotação, que acho que é por causa do planeta Terra, né? Ah, mas o planeta Terra faz uma translação no Sol. Claro, a gente se desloca em torno do Sol, né? Não confundam translação, que é o caminho que a Terra faz, com rotação, né? Porque a Terra, além de girar em torno do Sol, ela gira em torno do Sol, só que também gira em torno do seu próprio eixo. Isso que é a rotação. Então, transladar, quando eu falo, vou me transladar, é tanto que a gente usa muito a palavra translado, né? É o deslocamento. Translação de um espelho plano. Vamos explicar isso aqui para vocês, ó. Porra, cara, que merda isso. Vamos lá. Aqui eu tenho um objeto, tá? Esse objeto, ele está a uma distância 2x do espelho. E aí eu falei para vocês que a imagem também está a uma distância 2x. Eu acho que estava escrito ali, eu não comentei, tá? Essa imagem, eu comentei sim que a imagem é virtual. Vamos supor que você pegue esse espelho, tá? E desloque ele, translade ele, x unidades. Agora a distância do objeto ao espelho passa a ser 3x, e a distância do espelho até a imagem também passa a ser 3x, tá certo? Eu quero que vocês reparem que a distância entre o objeto e a imagem aqui é de 4x. E a distância entre o objeto e a imagem aqui é de 6x. O que aconteceu, pessoal? Eu desloquei o espelho de x unidades e a imagem se deslocou em relação ao objeto em 2x. Tudo isso aqui em relação ao objeto, tá? Se o espelho se deslocar x em relação ao objeto, a imagem se desloca 2x em relação ao objeto, tá bom? Então, a mesma coisa, e vocês vão ver isso nos exercícios, tá? A gente pode relacionar com a velocidade, tá? Se a velocidade, tá? Por exemplo, ó, vamos supor o seguinte, você está parado aqui. Aqui tem um espelho, tá bom? Aí você está andando para trás a 2 metros por segundo, tá? Então, você se afasta do espelho a 2 metros por segundo. Agora, a sua imagem se afasta de você a 4 metros por segundo, tá? A sua relação com a imagem é sempre o dobro da sua relação com o espelho, tá? A gente pode explicar isso de uma maneira muito simples, ó. Vamos abrir aqui um novo slide, tá? Aqui eu vou desenhar tudo na mão mesmo. Vamos supor que você está aqui. Aqui eu tenho um espelho. Aí tá você paradão aqui na frente, tá? Aí você tá a 10 metros do espelho. E a tua imagem, obviamente, também tá a 10 metros do espelho. Vamos supor que você decida caminhar para trás a 2 metros por segundo. Quando passar o tempo de 1 segundo, olha o que vai acontecer. Quando passar o tempo de 1 segundo, pelo fato de você estar caminhando a 2 metros por segundo, você vai estar a uma distância de 12 metros
do espelho. E a sua imagem também vai estar a uma distância de 12 metros do espelho. Certo? Então, o que acontece? Qual era a sua distância? Tá? Qual era a distância do objeto até a imagem aqui? A gente tinha uma distância de 20 metros. E qual era a distância do objeto até a imagem aqui? De 24 metros. Ou seja, a conclusão é que a imagem se afastou, 4 metros em 1 segundo. Ou seja, ela se afastou a uma velocidade de 4 metros por segundo. Por isso que se você caminha para trás a 2 metros por segundo, a sua imagem se afasta a 4 metros por segundo. Tá? Então, o que acontece com ela é o dobro. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não ficou claro? Tá? Se eu me afasto a 10 metros por segundo do espelho, a minha imagem se afasta de mim a 20 metros por segundo. E a explicação é esse desenhozinho que eu fiz aqui, tá? Só que eu coloquei no tempo de 1 segundo para simplificar as contas. Tem até um exercício que vai falar sobre isso, que vocês vão fazer. Pessoal, o final da nossa teoria é essa aqui, ó. Rotação de um espelho, tá? Eu coloquei a demonstração da rotação do espelho, tá? Não é para vocês tentarem entender a rotação do espelho, tá? É mais para vocês verem que não precisa decorar essa rotação do espelho. Isso aqui é um inferno, tá? Tem uma geometria muito pesada aqui. O que eu quero que vocês saibam sobre a rotação do espelho é o seguinte. Ó, se um espelho plano gira alfa graus, seu raio refletido sofrerá um giro de 2 alfa graus. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que o espelho plano está nessa posição inicial aqui, que eu vou chamar de I. Tá? Então, você tem um raio aqui incidente, e esse raio ele é refletido. Então, foi a reflexão, tá, do espelho que estava na posição I. Quando eu faço um giro nesse espelho de alfa graus, o espelho ele passa a vir para cá, tá? Para uma posição final que eu vou chamar de F. E aí, quando você tem o mesmo raio incidente, ele já vai refletir nessa direção. Então, ele vai refletir na direção final, tá? O que eu quero que vocês saibam é tão somente o seguinte. Se o espelho girou alfa graus, tá? Este ângulo aqui, ele vai valer 2 alfa. É só isso que eu quero que vocês saibam, porque a demonstração está aqui, tá? Não cabe a gente explicar essa demonstração, senão vai precisar de uma aula inteira só para explicar isso. Tá bom? Então, teu espelho estava numa posição, tá? Se você gira alfa graus, tá? O raio refletido vai sofrer um giro de 2 alfa. É exatamente essa figura que está aqui. Essa parte de rotação do espelho plano não é comum de cair em prova, mas se cair é só duplicar o ângulo, tá? Se cair é uma questão bem simples. Ele vai falar que o espelho girou em 10 graus, vai perguntar em quanto girou o raio refletido. É só você dobrar, vai dar 20. Tá bom? Com essa parte de translação, não. Você pode ter uma coisa um pouco mais sofisticada. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente ainda tem um tempinho de aula, eu vou colocar agora para vocês fazerem os exercícios, tá? Não há necessidade da gente sair fazendo tudo aqui bom maluco. Eu vou colocar vocês para fazerem, tá? Então, eu vou dar um tempo. Tá? Deixa eu colocar um exercício aqui para vocês fazerem o número 8, tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer o número 8. Vou dar um tempinho para vocês lerem e fazerem o 8. Só o banheiro rapidinho, quando eu voltar eu vou corrigir, tá?
E aí, pessoal, marcaram o quê aí? Sara, o que você marcou aí nessa opção? Letra Letra o quê? A. Alguém marcou alguma coisa diferente de A? Fala comigo aí. Eu marquei a C. Mais alguém? Eu também marquei C. Então vamos ver se é C ou A. Então estamos entre C e A, hein? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, esse número 1 é o número que está mais próximo do espelho, né? Então, ó, essa distância aqui, ela tem que ser conservada. Então, a hora começa com o número 1. Então, já descarto a letra B e já descarto a letra D de dado. Então, de fato, ou é a letra A ou é a letra C, tá? Se eu fizer o próximo, eu mato. Este pedacinho aqui, rosa, tá? Este pedacinho rosa, ele tá para cá, não é? Quer ver, ó? Deixa eu fazer um negócio aqui para facilitar a vida de vocês, para vocês enxergarem. Vou pegar uma cor aqui mais chamativa, pronto. Esse ponto, não era para fazer isso. Espera aí, gente, rapidinho. Esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de A, e esse ponto aqui eu vou chamar de B, tá bom? O ponto B, ele tá aqui. E o ponto, eu tenho segmento para cá. Eu tenho esse segmento. Agora, o lance é o seguinte, essa parte aqui, tá? Então, aqui, ó, é o ponto B, e aqui é o ponto A, tá bom? Ponto B e ponto A. Ponto B é o ponto que está mais próximo do espelho, né? Então a imagem dele vai estar próxima do espelho. Essa linha que desce, ela está embaixo do ponto B. Beleza? Essa aqui de baixo, ela é paralela ao segmento BA. Essa aqui, ela está embaixo do A. E essa aqui é paralela. Então é 15. Então é letra C. Sara, você entendeu isso aí? Eu achava que era pra ver pelo 2. Porque eu fui pelo. Eu, tipo, comecei Não, um e do lado era o 2. Desculpa. Eu que fiz besteira. É pra ver por esse aqui, tá? Volta. Edição, apaga isso aí. Sacanagem, não dá pra fazer isso, não. Caralho. É a mesma coisa que eu fiz, tá? Ah, é a mesma coisa, entendi. Só que é pra analisar esse cara aqui. Não, mas eu não vou deixar isso assim. Então aqui tá o ponto A e aqui tá o ponto B, beleza? Aí, ó. Uhum. B é o ponto que tá mais próximo do espelho, né? E o A é o ponto que tá mais afastado. Então tá aqui o segmento BA. Só que esse cara aqui, ele tá embaixo do B, tá vendo? Ó, embaixo do B, paralelo. Esse aqui tá embaixo do A e o outro é paralelo. Então é 15. É porque esse cara aqui é igual, tá? Vai ficar Não, mesmo. entendi. Tu inverteu ali, tu foi compondo os Tá bom? pontos. Aí o outro que ia dar 2, 15,52. Tá? Porque aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, a mesma análise. Não, eu que me distraí aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse 8? Porque o segredo, né? A parada era achar esse cara aqui. Ó. Se achasse esse 5 aqui, você já matava o gabarito. Então, Sara, como você tiver esse tipo de dificuldade, faz esses pontos que eu falei, tá? Marca o ponto A e o ponto B na extremidade do segmento para te ajudar a traçar a figura. Aham, não tinha pensado nisso, não. Quer ver, ó, por exemplo, se a gente tiver aqui uma situação, ó, você pega aqui um espelho, aí se você tem a imagem de uma letra F, tá vendo? Fica assim, ó. Tá bom? Tá, entendi. Essa parte aqui, ela tá mais próxima do espelho, então essa parte aqui também tem que estar mais próxima do espelho. Por isso que o F fica dessa forma. Bom, vou dar outra para vocês fazerem aqui. Deixa eu dar uma decente aqui, peraí. Peraí. Deixa eu dar uma boa. Tá aí, essa 9, tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer essa número 9. Peguem papel e caneta, tá? Que essa vai ter que usar papel e caneta.
E aí, pessoal, saiu alguma coisa aí? Deixa eu ajudar vocês nessa aqui. Vou colocar uma régua aqui. Isso já é um exemplo de uma questão mais difícil. Vou colocar uma réguinha aqui. Porra, não era para fazer nada disso. Régua era aqui. Pronto. Pessoal, o lance é o seguinte, né? Como é que a gente tinha que pensar nessa questão aqui, ó? Eu vou prolongar o eixo aqui do observador e eu vou prolongar esse raio luminoso, né? Vamos lá, vamos ler aqui a questão. Um espelho plano vertical reflete sobre o ângulo de incidência de 10 graus o topo de uma árvore de altura H para o observador, ó, cujos olhos estão a 1,5 m de altura e distantes 2 metros do espelho. Se a base da árvore está situada a 18 metros atrás do observador, a altura H em metros vale, aí ele deu aqui seno, cosseno e tangente de 10 graus, né? O lance é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, né, eu tenho que tentar caçar aqui uma situação para aplicar seno, cosseno e tangente. Tá? Então, o que eu pensei em fazer? Tá? Você até poderia fechar esse triângulo aqui, ó, e tentar aplicar alguma trigonometria no triângulo retângulo usando esse 10. Só que iam te faltar dados, porque você não tem essa distânciazinha aqui. Então não dá para fazer isso. Então, qual é a solução que a gente teve que encontrar para essa solução? Tá? Eu vou determinar a posição da imagem do olho do observador. Eu sei que também está a 2 metros de distância. Porque se o observador está a 2 metros do espelho, a imagem dele, que eu vou chamar de olhinha, também está a 2 metros do espelho. E eu sei que essa reta vermelha que eu tracei é perpendicular a essa reta pontilhada. Então aqui também vale 10 graus. Qual é a vantagem de ter feito esse esquema? Tá? A vantagem de ter feito esse esquema é porque agora eu fiquei com esse triângulo azul aqui, ó, e nesse triângulo azul eu consigo trabalhar. Aqui eu consigo trabalhar. Então, o que é preciso ser feito nessa questão? Eu vou usar tangente de 10 graus, é o cateto oposto. Pessoal, esse cateto oposto aqui, ele vale H menos 1,5 m. Porque esse pedaço aqui vale 1,5 m, né? Se tudo vale H, esse pedacinho aqui é H menos 1,5 m. Então, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é isso aqui tudo, né? Que é 22. A tangente de 10 graus é 0,18.
igual a H menos 1,5 sobre 22. H menos 1,5 igual a 22 vezes 0,18. O H vai ser 22 vezes 0,18 mais 1,5. Deixa eu usar a calculadora só para acelerar o processo aqui. Então vamos lá. 22 vezes 0,18, 3,96, mais 1,5, vai dar 5,46. O valor mais próximo de 5,46 é 5,5. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu o que eu fiz? Alguém não entendeu por que eu tive que prolongar aqui? Por que não deu para aplicar diretamente aqui nesse pedaço? Tá? Não deu para aplicar nesse pedacinho, tá? Não deu para fechar esse triângulo aqui, porque eu não tinha dados suficientes, né? Eu não tenho essa medida aqui. Se eu tivesse, ótimo, eu já usava tangente de 10, tá? É cateto oposto sobre adjacente. O problema é que eu não tinha o cateto oposto. Tá? Eu só teria o cateto oposto determinando a imagem do olho do observador. Então, tá aí uma boa questão de espelho plano para vocês terem como bagagem. Pessoal, o que vai ser feito agora, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu vou colocar o gabarito de todos esses exercícios, tá bom? Ó, a teoria, ela parou nessa parte 18. Então, daqui para frente é só exercício. Então, tem 12 exercícios. Eu vou colocar o gabarito de todos esses exercícios para vocês, tá bom? Vou colocar o gabarito aqui de todos. Na plataforma, vai estar lá o gabarito. E no grupo do WhatsApp eu vou mandar os exercícios para casa que vocês têm que fazer da apostila. Tá? E aí, na próxima aula, eu já vou começar espelhos esféricos. Então, pessoal, vou encerrar aqui a nossa apresentação. Vejo vocês na semana que vem, porque sexta-feira é feriado, então vejo vocês segunda-feira com log em matemática 1. Tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui.